Tem a Anabelle. Ela faz parte do meu Ela faz. plano. Será que a gente desliga ela de repente? Outro sul. Mas eu juro, ela está aqui, a gente chegou aqui ao meio-dia, a gente já tá final de tarde. Essa boneca não tinha mexido até agora. Bom, não, máximo respeito, respeito. Olá, Fryer. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos deste plano, de outro plano. A gente vai soltar na rede. A boneca começou a mexer quando a gente começou a gravar, velho. Ela tava aqui a uma cota. Tava sentada quieta, fingindo que não fala. Na hora que a gente começou o acting, ela boom. Ela tava esperando o momento certo. O momento certo. Ela é uma profissional. Ela sabe E a o timing gente, dela. ela sabe o timing. Hi, my lovelies. Get ready with me. E aparente ela não quer calar a boca. Esse daqui é o Frita Comigo, podcast com fritações quinzenais, podcast bem humorado, com fritações quinzenais, sobre a atualidade, sobre as questões da vida contemporânea, que podem ser muitas, geralmente a interseção ali com as tecnologias e o mundo digital. Inteligência pura. E hoje eu tô aqui de novo com a Mari, meu amor. Olá. Eu quero aplausos. Mais alto. Você é uma das cativas aqui do podcast, Sou né? uma habituê do Frita Comigo. Uma habituê que tem fandom, tá? Você tem Anabelle. Mas ela quer ser desligada? Silenciando uma... Silenciando a criança. Ai, Mona. Não, tá Tá aqui. o quê? Desligando bem desligada? É isso que eu tava testando, bicho. Pra não ter... Mas por que a Anabelle tá aqui hoje? Bem-vinda. Bem-vinda, meu amor. Porque você, amiga, acho que a primeira vez que você veio ao podcast, você já trouxe uma causa muito importante pro podcast, que é a causa vampira. Ai, gente. Você é uma grande representante. Inclusive, ó, um beijo pra todos os vampiros que estão ouvindo a gente. Desde então, a gente tem muitos fãs vampiros. Exatamente. Ouvem a assim, gente à noite, é babado. Dormindo, deitado. Dormindo deitadinho. Fala muito isso, é constante. Eu ouço muito você deitado. Falo, gente, que povo que dorme, né? Pois é, não é à toa que a gente já tá aqui gravando numa luz baixa, né? A luz do sol, não somos tão fãs assim. Você não sai no sol. Eu sei o que você é. Diga. Vampiro. E está com medo? Não. Se apresenta pro povo, que às vezes é a primeira vez que você te veio É aqui. verdade. Bom, pra quem não me conhece, sou Mariana. Pra qual câmera? Pra essa? Pode pra ser. Essa? Eu sou Mariana, sou libriana. Vou começar com isso, ao invés de começar falando que eu sou psicóloga. Hoje estou um pouco cansada, já preciso de férias. Mas sou libriana, sou psicóloga, sou psicanalista, sou professora de saúde mental. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Sou uma grande fã de vampiros de Anne Rice. Já tem o mestrado, doutorado, Já blá, tenho blá, blá. mestrado, tenho residência em saúde mental, tem essas coisinhas. Porque tem que lembrar, você sabe que seu histórico Tem. aqui, você vem, você não conta nada disso, Tem, se eu não Mona. olhar o LinkedIn, Fala de eu não vampiro, lembro fala que de eu estudei. Anabelle, Só falo das coisas, só falo das coisinhas que eu gosto. É. Você sempre faz uma coisa Eu sobrenatural. gosto de saúde mental também, tá? Quero deixar claro, mas tô falando assim, essas outras coisinhas. Senão fica parecendo que eu não gosto. Para a gravação. Ó, então a gente vai falar de bebês reborn hoje. Sim, mamãe! E vamos ver se isso é uma realidade, se é um surto da internet. Mas eu queria aproveitar e pegar um gancho para falar, né, de uma tal crise nos afetos que a gente pode estar vivendo. Sim. A solidão contemporânea ganhou novos contornos no pós-pandemia. A OMS, se eu não me engano, tem dito que a gente tem vivido no mundo uma epidemia de solidão. Sim. Né? Achei isso muito simbólico nesse pós-pandemia. Em 2025, comunidades inteiras dedicadas aos bebês reborn cresceram, ganharam espaço nas redes e até na novela. Você vê ali tudo, eles estão com esse plot. Alguém tem que parar Manuela Dias. A vida tá imitando a arte demais. Oh, meu amor, que coisa muito linda. Você é muito bonita. Deixa eu ver. Você tem cara de... Amelinha. O que então, Mari, que esse fenômeno nos revela sobre afeto, cuidado e desconexão social? Complexo, né? Muito complexo. Mas assim, a primeira coisa que eu fico pensando é se realmente existe uma febre de assim, pessoas e colecionadores ou pessoas que têm bebês reborn. Porque a gente tá brincando aqui com a Anabelle, mas não é uma boneca, né? São bebês hiperrealistas, assim. Isso, são que bonecos. tem peso, Isso. né? Ele se movimenta assim quando você pega ele no colo, de um jeito muito parecido com o bebê. Trejeito, aham. Exato.
Mas, curiosamente, eu não conheço ninguém que tenha bebê reborn. Eu já vi um. Você já viu? Então. Num shopping de rico aqui de BH. Mas você já viu alguém que cuida de um bebê reborn? Não. Pois é. Não. Eu não conheço ninguém que conheça alguém que cuide de um bebê reborn. Então eu fico um pouco assim, na suspeita de realmente é uma febre ou nós só estamos dando mais foco pra isso. Como de vez em quando a gente faz com as coisas, né? Um tema estoura, assim, e a gente começa a falar muito sobre ele, e ele parece às vezes um pouco maior do que ele realmente é. Dá só uma olhada no lacre. Eu sei, parece que em São Paulo aconteceu um movimento ali, que até aquele jornalista Chico Barney fez um documentário e tal, e aí isso... Porque os bebês reborn não são de agora, eu lembro, já são meme na internet há algum tempo. Sim. Mas eu acho que esse documentário dele, que tá no YouTube, requentou o assunto, né? O TikTok com os vídeos ali, oi mamãe! Você já pôs a cápsula aí? E essa produção de conteúdo em torno do tema, né? Falando assim, bebê reborn, a mãe de bebê reborn pede pensão afetiva, a mãe de bebê reborn... dá atestado no trabalho porque o bebê reborn passou mal. Isso eu nunca vi acontecer, assim, no Também meu não, mas eu já vi na internet, é meme da internet, né? Pois é, aí eu fico pensando, será que é um meme? Será que é uma coisa que realmente está acontecendo? Ou será que a gente pega esse tema para ilustrar uma coisa que a gente está vivendo? Esse eu acho que é um pouco por aí. Né? Que é essa questão de o que fazer com nossos afetos, porque eles existem também para serem investidos, né? Ai, bom, olha, gente... Se prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Lacrou. Filhos tem sido cada vez mais difícil, não é à toa que a taxa de natalidade está caindo. Por muitas questões. Notícias. Eu vi recentemente um relatório falando que, inclusive, a maior parte dos casais que quer ter filho e não tem por questões financeiras, estrutura psicológica, blá blá blá. Justamente, assim, eu acho que o que a gente vive é igual aquele meme assim, na minha vez de comprar casa, ela custa esse valor. É meio que isso, assim. Será que na nossa... Ou então o pessoal postando foto deles, crianças, falando eu burra, brincando na escola, enquanto deveria estar comprando minha primeira casa, investindo, porque... assim... É impossível viver. As voltas com isso, com a impossibilidade de nos sustentarmos. E aí, sustentar alguém, um ser humano que vai precisar de muitos recursos, se torna um problema. Tanto que vão surgindo novas nomenclaturas, mãe de pet, mãe de planta. Exatamente. Eu gostei disso que você falou, assim, que os nossos afetos em algum lugar existem para serem investidos. Né? É tipo assim, amor a quem? A quê? Raiva de quem? De quê? A gente é constituído de forma atravessada pelo outro. Exatamente, né? A gente se constitui no encontro com o outro. E aí Mas então, acho que você já vai nessa linha. Não, por favor, que eu acho que você vai chegar no mesmo lugar, que aí vem uma pandemia que obriga a gente a ficar totalmente isolado. E aí a gente meio que desaprende também a estar com o outro. E vai sendo mais fácil. Tudo que é mediado pela tecnologia, mediado por certos esquemas de encontro e mediado por esses seres que não demandam tanto psiquicamente da gente. Claro. Né? O bebê reborn, ele não demanda... É uma existência, inclusive, que demanda, que existe apenas a partir do seu querer. Exato, você projeta. Liga e desliga. Exato, não é um bebê ali que tá demandando sua presença, seu cuidado, que vai chorar na hora que tem frio e você vai ter que dar um jeito. É projetivo demais, é só projetivo. Exato. E aí é um pouco mais fácil, né? Assim, com certeza. Você que determina o horário do bebê mamar, você que determina o horário do bebê dormir. Então, se você for principalmente o horário que ele acordou, não. Ele vai ficar acordando de madrugada, a menos que você queira que isso aconteça. Porque pode fazer parte desse circuito fantasioso, desse né? Jogo, Bota fé. Então acaba que é uma experiência com outro mediada e também uma forma de você investir esse afeto. Acaba que esse bebê... vamos pegar esse bebê reborn como exemplo, né? Mas assim, um objeto. Poderíamos tecer que é o que a pessoa está dando conta naquele momento, assim, talvez um pedido pela alteridade, né? Pela uma relação outra, que ou porque não está dando conta, ou porque não está encontrando, a pessoa articula com esse objeto, que na minha leitura me parece até um pouco fetichista nesse lugar, né? Sim. Porque é objeto. E aí você faz e desmanda, manda. Exato. No final das contas, é você. É igual quando a gente faz interpretação dos sonhos. Mas então não tem isso com essa alteridade, então, que eu tô falando, que talvez seja um pedido pela alteridade do outro que não tá chegando no real e encontra essa via meio torta. Exato. Porque você, né... Você precisa investir os seus afetos, isso se dá no encontro com o outro, só que esse outro, enquanto objeto ali do bebê reborn, ele é projetado.
esse outro, na verdade, é mais uma versão de você. Então, não que com outras pessoas isso não exista. Mas ali não há alteridade, então é só um reinvestimento. Exato. Fantasioso, que talvez esteja estruturando uma neurose meio torta ali, não sei. Neurose não no termo clínico, eu digo uma doideirinha. É uma coisinha assim. Eu vi no Twitter uma amiga falando assim: deixa as meninas brincar. E sim, é uma brincadeira. Esse é um ótimo ponto, esse recorte de sexo, né? Sexista, no sentido de que homens colecionam Funkos, carrinho. Exatamente. Tem essa produção dos o próprio futebol, que é da infância e vai pra vida adulta, exato. Os games. Essas outras formas também de projetar certas coisas. E o Bebê Reborn entrou ali para algumas pessoas adultas, principalmente essas lidas como mulheres, como mães, enfim, como um recurso, né? Mas agora pegando pensar, de fato, o cuidar de uma boneca é meio a brincadeira que se dá pra muitas mulheres, né? Sim. Então não dá pra falar que todas ali são loucas e estão projetando e blá blá blá, né? Realmente. Não é o que se faz com a criança pra ela internalizar esses papéis de gênero, porque é isso, né? Na verdade, a criança ela não vem com isso dado, qual que é a função dela no mundo. Nem linguagem, a gente aprende. Não, tudo é aprendido. Então, se você fica ali, né, fazendo um input dessas habilidades de cuidado e intercalando, articulando isso com uma ideia de gênero, vai sedimentando. Fica esse registro ali. Fica, né? Boto fé demais. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, unipalestra, uniconsultoria e tal, e que as pessoas até fazem brincadeira, que a gente, mas vamos lembrar que na pandemia, muitas pessoas entraram pro digital, mas vamos lembrar que na pandemia, e fica parecendo que eu tô com um apego à coisa, mas é porque eu acho que é a dimensão de um trauma coletivo, que na hora a gente precisou continuar, né? Senão, o trauma não se elabora no momento, e que agora, com esses ressous que vão aparecendo, é que a gente vai entendendo para onde foi, né? Para onde e aí para mim aparece coletivamente, aí não vou colocar só na conta das mães, pais de bebês reborn, mas o fascínio da internet pelo tema, porque grande parte do que está acontecendo é esse meme. E um meme acontece com o investimento de atenção de muita gente a respeito disso. Então acho que também, do outro lado aqui da tela, tem uma projeção aí junto, meio horror fascinante, desta relação truncada com o outro, e que se complicou muito na pandemia também. Principalmente a gente pensa uma geração mais nova, num momento de socialização importante, né, de estar na escola, prestar o vestibular, de estar com os outros, começar a sair para festa, e que acontece no ambiente, entre muitas aspas, estéril do lar. Né, estéril, assim, é confortável, é conhecido, não tem alteridade no sentido incômodo, que sempre existe, porque é um outro, não é você. Sim, do infamiliar. Do infamiliar, sim, exatamente. Sim. Então a gente pode assumir que realmente pandemia não é assunto passado. Nossa, não demais. E eu tenho percebido, conversando com amizades, que cada vez a gente volta lá na pandemia pensando, nossa, realmente, né? Realmente. A gente mudou muito. E eu sinto que esse entendimento, ele vem em ondas. Justamente por isso que você falou. Porque naquele momento era uma questão de sobreviver e definir ali maneiras de fazer com que isso acontecesse. E agora que a gente vai percebendo o que ficou. Essa transição mais fina. O que ficou. De bom, de ruim, de machucado, de assombro, né? Que na minha opinião, o que a pandemia fez, assim, em relação a esse tema, né? Foi catalisar uma transição no padrão de comunicação. Sim. Tudo isso mudou muito. E de digitalização. Exato. A coisa começou a acontecer mais ali. Muito, e de uma forma assim, que a gente não teve essa transição leve. Não, foi tomado de assalto. Foi tomado de assalto, exato. E bufo. Inclusive porque naquele momento era o meio de se encontrar com o outro, né? Não é fácil necessariamente sair dessa solidão, né? Não é acabou, voltou à vida. Não, e nem dessa mudança que a gente percebeu e que ficou marcada no nosso padrão de comunicação. Muito. Né? As amizades de baixa manutenção. Nossa, e essa dificuldade de se fazer entender. Eu sinto no consultório que as pessoas elas não suportam mais um psicólogo, um analista totalmente silencioso. Olha, insuportável. É insuportável. As pessoas precisam de um pouco mais de suporte para falar. Mediação. Sabe? Um pouco mais de mediação, um pouco mais de. Assim, você tem que dar uns gatilhos. Eu vou puxar um Winnicott e falar de holding. Tá precisando ser mais segurado para que a coisa aconteça. As conexões têm
precisado ser mais seguras. E aí tem uma coisa muito doida, assim... Olha que palavra, tem precisado ser mais seguras. Mas a gente não tem muita garantia de nada nesses encontros com o outro, né? E a gente viu isso, talvez na nossa geração, a pandemia tenha mostrado isso. Porque em outras gerações, imagino que outras coisas, tipo a guerra, por exemplo, né? Que aqui a gente talvez não viveu com essa presença, mas simbolicamente aconteça no mundo e aconteça aqui mesmo. Mas eu acho que a pandemia tornou um pouco mais generalizada essa realidade distópica que talvez não contássemos com ela. Né? Distópica. E aí uma coisa que eu acho que tem a ver com essa história do Bebês Reborn, se é notícia ou não, é porque também na pandemia a gente, por um tempo, duvidou. Né? As coisas têm se tornado mais borradas, assim, o que é verdade, total, o que não é, o que é criado. Pós-verdade. A fronteira da realidade com o digital, do feito, do simulado, do fora de contexto, tá ficando fininho, borrado, permeável. E em alguns pontos, pra muita gente, já nem importa. Exato. Porque o efeito da internet hoje é cênico, é entretenimento. É isso. Passa num outro lugar mesmo, né? É isso. Então, por isso que não importa se é real, se não é essa coisa do bebê reborn, porque já está no mundo. Já está, existe. Existe, Não sei se existe quanto materialidade, mas existe. Mas existe. Talvez não em número, né? Aqui, vamos fazer um pedido? Vamos. A gente tem um assunto aqui de um cookie que é muito bom. Pois é. Só que você vai ter que fazer uma escolha de Sofia. A produção já... Deixa eu pegar e gravar isso. Olha que horror. Ai, tem bastante time de chocolate. Gente. Achei que você era time caramelo. Não, ele inclusive tá cabeceando, né, a eleição do chocolate. Você gosta de caramelo? Precisa experimentar. Mari, Eu gosto você de vai se juntar a caramelo. qual grupo nesse momento? Olha, eu gosto de caramelo, mas eu gosto de vampiro, gente. Eu tendo a tradição. Eu vou... Vamos fazer assim. Um de cada, e aqui tem... Hoje tá tendo a canjica de chocolate? Poxa! Eu acho que podia pedir, se você tiver intolerância à lactose. É daqui para o banheiro, mas vale cada centímetro corrido. Não tenho! Eu juro! Ficou de boa? Então vamos aí, seu pedido? Vamos. Vamos fazer o pedido e a gente já volta, então. Aqui, sabe o que eu queria puxar, menina? A notícia horrorosa. Isso. Aqui é isso. Aqui meu você sabe... comentário é esse. Seria ok se fosse outra coisa? Não, vamos lá. Teve um homem, a notícia que saiu na CNN. Homem é preso após bater em criança de 4, porque 4 meses é criança, é bebê, achando ser bebê reborn. A polícia, ele alegou que se irritou com a mãe de criança. Vou ler com respeito. A polícia, ele alegou que se irritou com a mãe da criança. Não, é um bebê de 4 meses. A polícia, ele alegou que se irritou com a mãe da criança por ela supostamente querer uma referência na fila do trailer de lanches. Péssima essa notícia. Gente! Mas eu acho que eu... Como lidar? Corta. É porque a notícia... Não, E olha a cara do bebê reborn. Salvo pelo gongo, vai chegar comida. Ai, coisa boa. Canjica de chocolate. Mi amore. Com chocolate branco também. Ai, coisa boa. Coisa mais linda. De caramelo. Aqui, esse daqui, Roberta disse na produção que ele é o quê? The best of both worlds. The best of the both worlds. E a referência é qual? Hannah Montana. Por quê, amiga? Tem chocolate e caramelo. Ai, Mari. Pode, muito obrigada. Sei nem por onde começar com essa abundância maravilhosa. Olha isso, coisa boa. Amiga, qual seria uma hipótese, você acha, que essa doideira, esse meme dos bebês reborn representam simbolicamente, assim? Talvez desse estado de solidão, de desconexão. Eu acho que tudo isso, mas talvez a tensão ela seja gerada por uma outra coisa que não é específica a essa história com os bebês reborn, mas ela já existe entre nós, que é assim, é como se você precisasse que o outro se movimentasse para se adequar a você. Sim. Então, assim... É um pouco uma fantasia neurótica, né? Porque na verdade, assim, o que me importa se tem alguém brincando de bebê reborn?
na praxis da minha vida. Exato, assim, o que isso é diferente de estar brincando de alguma outra coisa, algum adulto brincando de alguma outra coisa. É claro que tem os limites, né, de um certo sofrimento, mas até isso, quem vai indicar costuma ser a própria pessoa ali, né, se isolando. E qual seria o limite, realmente? É um limite clínico, se isso acaba interferindo na vida prática da pessoa, Isso. se a coisa tá meio mesclada demais e ela deixa de entender que é um boneco, uma boneca. Exato. Né? Que até no campo dos colecionáveis não é muito diferente de um Funko. Exato. Por aí? E que, na verdade, o que muitas vezes vai determinar esse limiar, né, saudável, que também precisa, enfim, ser questionado, porque é histórico, é localizado, ele muda ao longo do tempo, é essa perda da funcionalidade e do laço social. Né? Então, a partir do momento em que você ou não consegue conviver mais com as outras pessoas do seu entorno, ou exercer suas funções diárias. Ou lidar com pessoas reais, passa a parecer menos interessante do que lidar. Aí já é uma coisa ter uma atenção. Né? E Mas aí... isso também poderia acontecer com outras coisas. Alguém que fica, 20 horas de 24 dentro de um quarto jogando videogame. Entendo. Isso também precisa ser observado. Alguém, de repente, que só consegue suportar a presença do seu pet em casa e não quer nem receber visita. Isso. É uma outra sinalização. Exato. Eu digo assim, sinais que podem ser reparados em outro momento, em outros contextos também. Outros contextos. Não é um adoecimento específico nesse sentido. Não, pode até ser tipificado dentro de algum critério, né, de uma nosologia, assim, pode ser tipificado, mas não é algo que sozinho um adoecimento, caracterizaria um adoecimento. E aí os objetos podem ser vários, né? Entendi. E aí a parada seria mesmo trocar ideia, né? Procurar uma análise, uma clínica, se a pessoa está com certa dificuldade de articular esse encontro com o outro, Sim, ou se entende que... Você ia falar, ou entender? Ou entender qual que é a função daquilo, né? Mas você acha que talvez sozinho? É porque eu acho difícil essa coisa sozinho, porque quando a pessoa está muito associada ao objeto, ou qualquer ele que seja, né, o referencial é dela. Então talvez para ela aquilo não seja demais, né? Sim. Aí que entra o outro. Isso em várias coisas. Entendi. Né? E o outro não só nesse papel clínico, o outro. O outro. Que talvez um amigo que chega e fale, ô, que trem é esse que você tá muito aí, tô várias horas no quarto, tá não sei o quê. É isso, Entendi. né? Essa pessoa sumiu. E aí que vai retomando, digamos assim, a importância de uma rede de apoio que dialetiza uma alteridade que realmente exerce sua função de existir, de dialetizar essa existência doida. Boto fé demais. Então, de alguma forma, a cura para essa crise atual nos afetos, muito atravessada e intermediado pelo digital e por aquilo que ele possibilita, mas também pelo que ele não vai dar conta de possibilitar, que é a troca real, inclusive nos seus incômodos e tal, a solução é a coisa mais tradicional possível, estar com pessoas, ter uma rede próxima, família, amigos, tentar da forma como for possível e com os passinhos que forem possíveis, o outro, estar com o outro, buscar o outro, suportar a existência e a permanência próxima do outro. Sim, na medida em que você dê conta também, que não é todo mundo que dá conta da mesma densidade de interação, de comunicação, mas eu não acho que a gente ainda consiga prescindir do outro. Entendo. Porque, né, psiquicamente a gente se constitui a partir dessa alteridade, antes do bebê conseguir apontar para si e falar quem cuida e quem cria esse bebê que vai falando você, aí depois ele aponta pro espelho e fala bebê, e depois ele fala eu, então a gente se constitui na alteridade. Tem um registro anterior ali. Isso. Mas não seria errado então dizer, que é o que eu tô tentando articular aqui, de que o outro é um pouco remedinho pra gente mesmo. O encontro com o outro pode ser terapêutico nesse sentido. Pode. Não qualquer outro, não prescritivamente nesse sentido, mas que o outro salva a gente de ficar ensimesmado. Isso, de ficar reinvestindo a nossa energia na gente mesmo, o que vai sim produzindo um certo tanto de angústia. A gente também não dá muito conta de ficar nessa coisa que se retroalimenta com a gente mesmo, né? Porque vai ficando demais. Por outro lado, eu também não acho que ter esses objetos de intermediação seja de tudo um adoecimento. Eu acho que mostra sinais de como nós adoecemos contemporaneamente. Mas esses objetos existem, a gente interage com eles não vão deixar de existir agora, eles só vão se refinando. Né? A inteligência artificial, essa comunicação intermediada, não acho também que isso vai sumir de repente. Né? É meio que tá dado agora. É o espírito do tempo em que a gente está vivendo. Isso. E o que eu acho que a gente vai encontrando de brecha é esse mote para encontrar o outro. Por exemplo, eu vejo que agora
tá uma trend de clube do livro. Eu acho que esse é um mote, tipo assim, um contexto que se cria para estar com o outro. Super legal. Sim. Porque se você não vai mais sentar no ponto de ônibus e falar de um livro com alguém, porque isso... de repente ficou estranho, ficou mais difícil, a gente tá mesmo muito ensimesmado. Você vai marcar um encontro e vai numa estrutura um pouco mais segura, um pouco mais previsível. Um cenário um pouco mais controlado. Fazer isso. Ótimo, mas então nesse sentido é um pouco remedinho. Faça isso e talvez daqui a pouco você dê conta de um pouco mais. De mais imprevisto, de um outro não conhecido. Sim. E por aí vai. Ai, coisa boa, amiga. É tão bom conversar com você sempre. Essa vez tá só com câmera ligada, né? É isso. A gente frita assim com frequência. É babado, né? Coisa boa. Aqui, quer deixar redes, contatos? Como é que o pessoal te encontra? Olha, eu vou deixar a minha semi-profissional, que é Mariana Vasconcelos DS, no Instagram. Chique. Quem quer papear comigo, quer render, trocar sobre o episódio, S2 Marketing, Marketing MKT, em todas as redes sociais, essa também é a rede do podcast. Aí eu tô na luta pra isso, não vou criar outro perfil, não quero fazer essa coisa de conteúdo, não, gente. E ó, não vou começar dando lacre, mas me ajuda a compartilhar. Sim. Me ajuda a compartilhar, porque senão vai vir lacre aí, eu vou dar fecho em vocês não me obriguem a dar fecho em vocês. Então pra isso não acontecer, ó, curtiu, comenta, as plataformas agora tem como comentar, tipo no próprio Spotify, no YouTube e tal. Manda, diz o que você achou. Aí esse assunto aqui dá pano pra manga, hein? Você comenta também, tá, Anabelle? Depois lá pra gente. Ó, nos vemos daqui 15 dias pra mais um papo e um beijo. Até o próximo episódio. Tchau! Calma aí que tem mais uma parte. Esse é o Frita Comigo, um podcast de produção independente que só aconteceu graças a umas ideias malucas, muito café e gente criativa. Roteiro e apresentação, Robledo Magalhães. Vídeo e direção fotográfica, Cadu Passos. Produção e cenografia, Sara Valverde. Oferecimento e apoio, Café Magri. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima fritação.